Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Sei que hoje é o culto de ensino. Então se prepare, porque você vai aprender da palavra. 1 Pedro capítulo 1. Vamos meditar nesse texto um pouco. 1 Pedro capítulo 1. Glória a Jesus. Versículo de número 8. 1 Pedro capítulo 1. Versículo de número 8. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Vou repetir. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Que texto lindo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, eu te louvo, porque somos pó e cinza, e temos um Deus que se importa conosco, que derramou do seu amor sobre nós, e hoje vivemos uma vida, ó Deus, para te servir. Não há como, ó Deus, viver fora de ti. Fomos enxertados em ti, e fora de ti não há vida, não há paz, não há alegria, não há gozo. Nesta noite estamos aqui para aprendermos mais e nos enchermos mais, afirmarmos os nossos passos em tua palavra. Então fala, desvenda os nossos olhos espirituais, mostra a nós a tua vontade, o teu querer, revela a nós, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, extirpa de nós a ignorância espiritual e nos purifica mediante a lavagem da tua palavra, Pai. Transforma-nos, santifica-nos, moldela-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, mediante a tua palavra, o teu Santo Espírito em nós, seja, ó Deus, como chama de fogo ardendo em nosso coração, por mais de ti, se parecer mais contigo, ter mais fome e sede da tua presença, ó Pai, que a tua palavra gere isso em nós, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém, igreja. Glória a Jesus. Antes de eu ministrar nesse texto, eu quero falar algo ao coração da igreja. O meu desejo nesta noite é que você esteja muito anelante por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a voz de Deus. O meu desejo é que você tenha vindo para cá nesta noite para ouvir a voz do teu Deus falando ao teu coração. E querer que esta palavra te transforme. E querer que esta palavra te deixe mais próximo dele. O meu desejo é que todos os cultos você vinha para cá e deseje ser transformado, queira receber mais uma porção desta palavra que vai te dar vida, gerar vida no seu coração. O meu desejo é que vocês venham para cá com fome de Deus. Eu não quero acreditar que você saia da sua casa, venha até este lugar, simplesmente por vir ou para passar o tempo. Se você veio nessa noite com o desejo de ouvir Deus falar, pesa sobre mim, sobre esse ministro, uma responsabilidade muito grande de fazer que você escute a voz de Deus através de mim. E os ministros têm que saber disso.
Se existe um povo sedento de Deus, existe um profeta, cabe ao profeta falar o que Deus quer falar. Então pesa sobre mim uma responsabilidade se tem povo sedento. Agora, se vocês vieram nesta noite apenas para passar o tempo, eu não tenho obrigação nenhuma, nem Deus, muito menos Deus, de falar a vocês. O que vocês vieram fazer hoje? O que vocês vieram fazer hoje aqui? O que você faz quando você ouve a palavra de Deus? De que forma você a ouve? Como você a recebe? Qual é a tua postura perante a voz de Deus, ou seja, a sua palavra? Por exemplo, quando você lê a Bíblia, quando você ouve sermões, como você o faz? O que você faz com essa palavra? E para que você escuta o sermão? É bem da verdade, irmãos, que alguns de vocês que estão agora aqui neste lugar, ou vão ouvir em casa, vieram simplesmente para ouvir um sermão bonito. E se de repente esse sermão não for bonito, você vai sair daqui desagradado, triste, porque você queria ouvir um sermão bonito, apenas ouvir o pastor falar alguma coisa que fosse bonito. Alguns de vocês apenas vieram aqui como espectadores e escutam a mensagem de forma passiva, e talvez até aceite tudo que o pregador diz, sem nem mesmo examinar a escritura, se o que ele fala é verdade. Também há aqueles que acham que este momento é um momento muito chato, é o momento mais chato do culto. Alguns de vocês gostam dos louvores, e batem palma, dançam, pulam, cantam, se alegrem. Mas quando chega o momento da palavra, é o momento mais monótono. Tem uns que chegam até a dormir. Mas dormem não porque a mensagem seja longa ou cansativa. Dormem porque é exatamente esse o estado da sua alma. Não há interesse por ouvir Deus falar e nem ser ministrado através da sua palavra. Então você vê no momento da mensagem, nesse momento, um momento excelente para se cochilar. Afinal está todo mundo em silêncio, não tem barulho de som, de bateria, de guitarra, não tem nada. Então você cochila. Outros estão aqui como críticos, simplesmente para ouvir os erros do pregador, do ministro. Na verdade, são como professores de língua portuguesa, estão observando cada erro que o pastor vai pronunciar de forma errada, cada palavra que ele vai pronunciar de forma errada. E é interessante que esses críticos sabem identificar se o pastor ou o ministro engole os S's no final de cada palavra. Cada erro pronunciado que o pregador comete, ele consegue com rapidez de raciocínio identificar. Errou, falou errado de novo. Esse pastor não sabe falar. E por causa disso, você até se sinta mais inteligente que o próprio pregador, que o ministro. E ao invés de corrigir a sua própria vida, você tenta corrigir a vida do ministro por causa de um erro de português. Deveria usar a mensagem que está sendo ministrada para corrigir seus próprios erros. Mas o que essa pessoa faz na verdade, quando ela entende algo, em vez de aplicar para a sua própria vida, ela olha a vida de outra pessoa. E essa pessoa pode ouvir até centenas de coisas, de sermões, que poderiam se aplicar na sua própria vida, mas elas nunca pensam assim. Ela pensa em qualquer outra coisa, menos em aplicar a palavra para a sua própria vida. Ela fica em sua mente em qualquer outra coisa que o pastor fale, ou qualquer outra coisa que a pessoa que está do lado dela possa ali receber algo. Então ela, não é para ti, não foi para mim, isso aqui é para ti. Mas nunca para a vida dela. Então nesta noite eu quero te dar um conselho. Se você realmente veio nesta noite ouvir Deus falar, a responsabilidade é minha.
Mas se você veio aqui nessa noite simplesmente porque queria ver algo, observar algo, ou dormir, não se preocupe, Deus não vai falar contigo. Pode dormir, pode cochilar tranquilo, ninguém vai te acordar, eu não vou gritar, eu prometo. Mas eu quero te dar um conselho, como pastor, isso eu tenho que fazer. Quando você ouvir a palavra de Deus, quando você ouvir alguém pregando, deixe ser confrontado por esta palavra. E é isso que Deus começou a fazer agora. Deus está te confrontando com respeito a como você ouve e aceita a sua palavra. Eu creio que nós devemos, sempre que ouvirmos a mensagem do Evangelho, fazer uma autorreflexão. Quando você ouvir sermões, reflita. E comece a comparar os seus caminhos com o caminho da mensagem que está sendo ministrada. Com aquilo que você leu ou ouviu na palavra de Deus. Comece a ponderar que a harmonia ou a desarmonia existe entre a palavra e a sua vida. Comece a observar isso. Existe harmonia ou não? Porque a Bíblia não testifica acerca de todo tipo de pecado. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando você lê os mandamentos que o próprio Senhor Jesus nos deu, os seus apóstolos também pergunte: vivo de acordo com essas regras, com esses mandamentos? Ou eu vivo de maneira contrária a eles, a esses mandamentos? Se pergunte se a palavra que o Senhor Jesus nos instrui, nos ensina, a mensagem que Ele nos traz, estamos de acordo com ela? Quando você começar a ler alguma história da Bíblia sobre pecado, sobre os culpados, faça uma auto-reflexão em você, olhe para dentro de você. Quanto mais você se aprofunda nas Escrituras, pergunte a si mesmo: será que eu também não sou culpado de pecados semelhantes? Quando você lê como Deus reprovou o pecado de algumas pessoas, executou julgamento sobre esses pecadores, questione-se a você mesmo: será que eu também não mereço essa punição? Quando você lê como Deus se alegrou e recompensou o seu povo pelas suas virtudes, pelas suas boas obras, pergunte também a você mesmo: será que também você não merece estas bênçãos de Deus? O que eu quero dizer nesta noite é que quando você ouvir a mensagem aqui nesse púlpito, seja onde for, em sua casa, quando você estiver lendo a palavra de Deus, leia a Bíblia contra você. Esse pastor está maluco, eu nunca ouvi isso. Você está ouvindo hoje. Leia a Bíblia contra você, como um espelho. Que ela seja um instrumento que vai analisar você mesmo, vai te confrontar. Porque é isso que a Bíblia tem que fazer com aqueles que a leem. Tem que ser confrontados. Posso ouvir um amém? Tiago fala isso. Capítulo 1, versículo 23. Você não pode ser um ouvinte passivo. A palavra tem que surtir efeito dentro daquele que a ouve. Então deixa eu falar um pouco sobre esse texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. E hoje Deus vai te mostrar alguns sinais. Eu vejo aqui na vida desses cristãos da igreja primitiva algo maravilhoso. Porque eles amavam alguém que não via. Eles criam em alguém que não viam.
E esse amor, ele era regado de lutas, de perseguições, e muitos chegavam a morrer. Esse amor não era regado por promessa de prosperidade, de vida melhor na terra. Na verdade, os cristãos eram perseguidos e davam a sua vida por alguém que nunca viram. Alguns deles nunca viram Jesus. Conheceram Paulo, Pedro, João, o próprio Pedro, como fala aqui. Mas eles amavam este alguém que não viam. Então a mensagem, vou ser direto para você, que eu quero ministrar essa noite é: como está o teu amor a Cristo? De vez em quando nós temos que ser alertados sobre isso. Porque observando em Apocalipse capítulo 2, existia uma igreja que, apesar de trabalhar, ser fiel, dedicada ao serviço, leia Apocalipse 2, Jesus tinha algo contra ela. Ela havia abandonado o primeiro amor. Então o amor por Cristo tem que ser algo firme e presente na vida de cada cristão. E é interessante que este amor que havia nos cristãos primitivos levavam com que outras pessoas, até não crentes, ficassem maravilhados pela alegria e a prontidão que os cristãos tinham, até mesmo de se expor a tal sofrimento. Aquilo admirava, impactava as pessoas. Como é que eles amam tanto alguém que não conhece ao ponto de sofrerem? Serem presos, açoitados, apedrejados, queimados, lançados em covas de leões. Eles, na verdade, renunciavam às alegrias e o conforto deste mundo. Então vamos parar para pensar aqui um pouco. Será que o nosso cristianismo é parecido com o deles? Ou não tem algo errado com o nosso cristianismo hoje, queridos? Se um de nós passarmos uma pequena luta que for, o nosso amor por Jesus diminui. Isso é incrível. Prova, pastor, prova. Você deixa de orar, de vir à igreja, de evangelizar, de ler a Bíblia, fica triste, cabisbaixo, sai da igreja e vai para o mundo. É a realidade hoje do nosso cristianismo. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para o verdadeiro amor. Você vai analisar o seu amor por Ele. Até onde o seu amor é capaz de ir por Cristo? Até onde? Esse cristianismo perseguido da igreja primitiva levou cristãos a não só amar a Cristo fielmente, mas eles eram alegres por tal coisas fazerem. Não era só amor que existia entre eles, era a alegria indizível que Pedro fala aqui. Talvez você diga, pastor, mas eu amo Jesus. Mas você está alegre com Ele? Você está alegre em servi-lo? Olhando para aqueles cristãos, as pessoas naturais da época, os não crentes, conseguiram enxergar naqueles homens uma forte inspiração para suportar tal sofrimento. Será que as pessoas podem ver isso hoje em mim, em você? Será que não existe essa aspiração de sofrermos algo por Cristo? E é interessante que realmente os cristãos primitivos, eles não tinham seus olhos fintos em alguma coisa no mundo físico, no mundo natural, não. Porque o texto diz que eles amavam alguém que não podiam ver. Isso é tremendo. Eles amavam a Jesus Cristo somente pela visão no Espírito. Mesmo sem vê-lo fisicamente, existia o verdadeiro amor. Como, pastor? Eles morriam por ele.
E é interessante que eu vi uma vez um pastor ensinando sobre isso. Que aonde há uma igreja perseguida, onde é proibido se falar de Cristo, onde não se pode pregar o evangelho, é lá que existem os verdadeiros cristãos. Porque ninguém diz que é cristão brincando, por moda, porque é bonito, porque acha bonitozinho. Lá não. Vi desses países. E quando eles são pegos, são levados a prisões, torturados, encarcerados, açoitados, e dizem: negue o teu Cristo. E eles dizem: não. Por quê? Porque eu amo. Como assim? Eu amo. E os seus filhos? Eu amo ele mais do que meus filhos. E a sua esposa, vou matar ela. Eu amo ele mais do que minha esposa. E os seus bens? Você pode arrancar todos. Como é que eu posso provar hoje meu amor por Cristo? Aqui no Brasil. É complicado, irmãos. Como é que nós brasileiros podemos provar o nosso amor por Cristo? Aqui não há perseguição. Ninguém vai colocar você numa prisão, lançá-lo numa cova de leão, como fazia na igreja primitiva. Ninguém vai te açoitar, roubar os teus bens, destruir tua casa, matar os teus filhos, matar a tua esposa. Ninguém vai fazer isso, não vai. Então vou te fazer mais uma pergunta. Quanto você ama Jesus Cristo? Quanto você ama a Jesus Cristo? Responda para você mesmo. Você está crescendo em amor por Cristo? Não, porque é uma realidade. As pessoas estão saindo das igrejas e dizem assim: não, eu saí da igreja, mas eu amo Cristo. Eu saí da igreja, Diácono Raimundinho, mas eu continuo amando a Cristo. Ele é o meu tudo. Será? Porque o teu relacionamento vertical, você e Deus, não pode acontecer se você não tem um bom relacionamento horizontal com os homens, com as pessoas e com os irmãos. É hipocrisia. Não há como me relacionar bem com Deus se não me relaciono bem com meus irmãos, com os homens, vou resumir, com a igreja. É um hipócrita, é uma mentirosa, é mentirosa. Como é que está o seu amor por Cristo? Avalie-se agora. Olhe para dentro de você. Deixe a palavra te confrontar nesta noite. Você o ama? A que ponto? Até aonde? Você o ama mais hoje do que no passado? Eu comecei falando sobre a palavra. O que você faz com ela? Não está fora do texto. A introdução vai falar exatamente sobre isso. Por quê, pastor? Porque lá em João, se me engano é 1 João, fala o seguinte. Capítulo 14. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Escute isso. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Por isso eu te perguntei, o que você está fazendo com a palavra? E aí eu quero te chamar a atenção para você uma coisa. Se a palavra de Deus hoje não consegue penetrar em você, se a ministração que você tanto ouve não consegue modificar a tua vida, você não está sensível a ela, se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria muito preocupado.
Porque algo muito grave estaria acontecendo comigo. Se eu ouvisse sermões e mais sermões e nunca colocasse aquele sermão para transformar a minha vida, eu ficaria com muito medo. Primeiro, a Bíblia diz que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem. Já com relação aos filhos do diabo, ele disse: por que vocês não me escutam? Por que vocês não me compreendem? Ele me responde: porque vocês não são meus. Então eu ficaria muito preocupado. Eu vim para a igreja na quarta, na sexta, no domingo, e a minha vida continuar da mesma forma. Eu ouvi pastores pregando sermões lindos, maravilhosos, mas aquilo não era para mim, era sempre meu irmão. Eu ficaria muito preocupado se eu estivesse no seu lugar. Se o pastor ministra palavras que são tremendamente impactantes, que falam a minha alma como hoje, o amor, o meu amor por ele, por Deus. Deus se interessa sim em que você o ame. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama? Tu me ama, Pedro? Pedro disse: sim. Peraí, Pedro, tu tens certeza, Pedro, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então me dá uma prova. Então me dá uma prova. Parafraseando. O quê? Apacenta o meu rebanho. Apacenta os meus cordeirinhos. Então não existe isso de amar a Jesus e não manifestar esse amor através de obras. Mas a verdade é que alguns de vocês não o amam. Alguns de vocês que estão aqui. Mas não se sintam constrangidos por isso. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A sua preocupação tem que ser, ao sair daqui: eu tenho que amar este Deus. Eu preciso amar este Deus. Eu quero amar com toda a minha força, com todo o meu conhecimento. Eu quero amá-lo. Esse é o primeiro mandamento. Isso aqui não é besteira, queridos. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Se você não o ama e se diz cristão, eu ficaria preocupado. Eu ficaria muito preocupado. Quer provar o teu amor por Ele? Primeira coisa: obedeça a sua voz. Guarde os seus mandamentos. Isso é uma prova para aqueles que amam a Ele. Aqueles que têm os meus mandamentos e o guardam, este é o que me ama. Agora tem outros aqui também que nunca o amarão. Jamais. Nunca irão conseguir amá-lo. Pastor, como você diz uma coisa dessa? Porque a Bíblia diz, queridos. A Bíblia diz que os homens amaram as trevas e aborreceram a luz. Lá em João, ele veio para que eram seus, mas os seus o rejeitaram, porque os homens amaram muito mais as trevas do que a luz. Isso aqui não é mentira, isso aqui é Bíblia. Alguns dos homens existentes neste mundo jamais conhecerão a Jesus, jamais o amarão, jamais o desejarão. Eu espero que não seja você. Por isso que eu disse: a minha oração nesta noite é que você deseje Deus. Porque se houver sentimento dentro de você, isso é um sinal maravilhoso. De quê, pastor? De que você pertence a Ele. O desejo de conhecê-lo, de amá-lo e de servir é um sinal maravilhoso de que você pertence a Ele. Porque os filhos das trevas não os têm nenhum desses sinais.
É verdade que alguns de nós também o amamos. Mas devemos atentar para uma coisa: esse amor, ele pode variar, tanto para cima como para baixo. E talvez você diga: não, pastor, eu o amo. Eu pergunto mais uma vez: a que ponto, a que nível, a que profundidade o seu amor se encontra agora por Cristo? Mais do que ontem? Seu amor prossegue crescendo? É progressivo ou regressivo? Eu sei que alguns de vocês que estão aqui verdadeiramente o amam. Sim. Mas devemos sempre estar atentos para que esse amor permaneça crescendo. Crescendo. Por quê, pastor? Porque nós também amamos outras coisas. E se essas coisas de repente começar a receber mais amor do que o devido, inevitavelmente você passará a amar estas coisas mais do que a Cristo. Então eu te pergunto: existem coisas e pessoas na sua vida que você ama mais do que a Cristo? Existem coisas hoje na sua vida que você deseja mais do que Cristo? Existem pessoas que você tem mais desejo de servir mais do que a Cristo? Existe alguém que você está honrando mais do que a Cristo? Responda. Isso aqui é importante. Existe alguém que você queira proclamar, anunciar e fazer, talvez vou dizer assim, propaganda mais do que a Cristo? Proclamar mais do que a Cristo? Como assim, pastor? Muitos de nós levantamos com tanto orgulho a bandeira de nossa empresa, onde trabalhamos, ou do produto que vendemos, e proclamamos ele muitas vezes de porta em porta. Colocamos comerciais na TV, na internet, em tantas outras coisas. Ou seja, você proclama muito mais certas coisas do que o próprio Cristo. Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque se existe alguma dessas coisas em sua vida, pode ter certeza, você perdeu o primeiro amor. Ou no mínimo, o seu nível de amor mudou. E não mudou para melhor. Ou você nunca o amou de fato e de verdade. Em Mateus 10, 37, escute isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você entende isso? A Bíblia não está dizendo você desprezar seu pai, maltratar seu pai. Não é isso. Abandonar sua mãe, rejeitar sua mãe, desprezar, não ajudar. Não é isso. A Bíblia está falando que você deve amar mais a Cristo do que a eles. Você tem que amá-los. Entenda, ame seu pai. Ame sua mãe, mas nunca mais do que a Cristo. Ame seu filho. Ame seu genro, sua nora, seu neto. Ame-os. Mas nunca mais do que a Cristo. Nunca. Eu tenho aprendido que a vida cristã é muito mais uma atitude que vem do coração. É muito mais do que um simples conhecimento teológico, simplesmente uma forma de se comportar na igreja. É muito mais do que isso. É uma atitude do nosso coração para com Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Eu vou falar dessa igreja. Apocalipse capítulo 2. Preste bem atenção.
Essa igreja era uma igreja que todo pastor queria. Uma igreja tão dedicada como a de Éfeso, escute isso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Preste bem atenção. A igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Olha aí. Que o pôs à prova e que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então preste bem atenção. Eles estavam fazendo o que eles sempre se acostumaram a fazer. É como se fosse algo mecânico. Eles faziam porque era algo que tinha que ser feito. Porque era o esperado que fizessem. Era o planejado, na verdade. Era o programado, então eles faziam. Afinal de contas, era a forma como eles eram avaliados. Parece com muitos cristãos de hoje. Fazem porque tem que ser feito. Fazem porque foi combinado ser feito assim. Fazem porque está na escala, no programa da igreja. Fazem porque são avaliados se fizerem ou não fizerem. Fazem. São perseverantes, continuam fazendo. São dedicados. São esforçados. Mas Deus tem algo contra você. Você não faz por amor. É isso que Jesus está falando à igreja. Faziam por fazer. Era a forma de receber elogio, talvez. Receber honra de alguém. No final do ano, receber uma recompensa do pastor, não sei. Mas eles faziam. Era a teologia deles, estava certa, estava. Era a teologia correta, era a teologia do faz. Do ativismo. É o que existe hoje em muitas igrejas. Só que Deus, escute, só que Jesus, Ele olha para o nosso coração. Ele sabe que está dentro dele. Coisa que o pastor não vê, o marido não vê, a esposa não vê. Então ele vê o coração da igreja de Éfeso e diz: olha, volte, lembre-se do começo. Que começo, pastor? Quem é novo convertido sabe do que eu estou falando. Quem já foi também sabe. Que o começo, irmãos, é algo maravilhoso. Eu falo do novo convertido, de fato, de verdade. Não é o novo convencido, ou que ainda está se libertando. É aquele que aceitou e aceitou de fato, de verdade. É algo assim tremendo. O coração dele queima, se alegra na presença de Deus. Ele faz com alegria, com prazer, porque ele ama fazer. Ele não se importa com comentários. Então Deus diz: volta, tu lembra como tu era no começo? É desse jeito que eu te quero sempre. Quando você transbordava de alegria e de prazer. Você ama realmente a Cristo? Por quê, pastor? Irmão, porque ser cristão é amar tanto a Cristo, que você quer conhecê-lo cada vez mais e mais.
Você quer exaltá-lo mais e mais. Você quer agradá-lo mais e mais. Você quer servi-lo mais e mais. Quando eu amo de fato, de verdade a Cristo, eu quero estar com Ele o tempo inteiro. Eu quero divulgá-lo, eu quero proclamá-lo, anunciar a outras pessoas Ele. Isso prova que eu estou amando e crescendo em amor. É isso que eu falo. Essa irresistível e consumidora afeição, amor e devoção por Cristo. É amar ao ponto de estar disposto a levar a sua cruz. Não importa o tamanho e o peso dela. Avalie seu amor. Quantos de vocês já pensaram este ano de lançar a cruz fora? Avalie o seu amor. Eu estava conversando isso com a minha esposa. Que nível de amor é esse, gente? Mostre sua cruz para ele e você ficar envergonhado se ele mostrar a sua a você, a dele a você. Ah, pastor, também só apelou. Foi verdade. Eu vou mais leve. Vamos voltar para a terra. Visite as igrejas perseguidas. Apresente a tua cruz para eles. E deixe ele apresentar a cruz deles para você. E pergunte se eles estão dispostos a renunciar. Isso basta. Não é muito longe não. Acesse no YouTube Igreja Perseguida. E assista 2 vídeos. E morra de vergonha. Porque todas as vezes que eu assisto aqueles vídeos da Igreja Perseguida, eu me sinto um Zé Ninguém no Brasil. Eu choro envergonhado. Então pare de dizer que ama a Cristo, se você não está disposto a levar a sua cruz. É mais bonito ser verdadeiro para Ele. E assumir a sua falha. Dizer, Cristo, eu não te amo, mas eu quero te amar. É mais bonito. É honroso sairmos daqui nesta noite e dizer, Senhor, eu nem sequer cogitei em saber o que é o amor por ti. Mas hoje, mediante a tua palavra, eu fui constrangido a conhecer este amor. E eu dedicarei as minhas forças e todo o meu ser para tê-lo dentro de mim. Pode aplaudir a Ele. Onde você está disposto a perder a sua vida, onde você está disposto a odiar a si mesmo e todos os seus sonhos, ambições e desejos e até esperanças. Escute. Se hoje não conseguirmos algo aqui, vou dar um exemplo bem prático, que muitos irmãos estão vivendo, passar na faculdade. Meu Deus, o mundo se acaba. Se eu não conseguir trocar a minha casa, meu Deus, tu esqueceu de mim. Não consigo vender minha casa, ninguém compra minha casa. Que tipo de Deus é esse? E eu estou dando só alguns exemplos vergonhosos de que muitas vezes eu me coloco também. Essa palavra vai para mim também. E temos que refletir nesta noite, irmãos, até que ponto estamos dispostos a ceder os nossos sonhos, o nosso eu, os nossos desejos e até a nossa esperança. Como, pastor? Quando alguém na tua família ficar enfermo e Deus usar alguém, se ele não vai ser curado. Pode esquecer, não tem mais esperança para ele. Você está disposto a perder a esperança por Cristo? Eu já ouvi pessoas dizer, se ela morrer, eu não te sirvo mais. Se ele morrer, Deus, olha, pode esquecer de mim. Risca meu nome do livro da vida. Tu é Moisés, né? Tu tem muita intimidade com este Deus.
Só sendo Moisés mesmo. Moisés tinha bala na agulha, né? Como diz o ditado. Chá no bule. E você, querido? Analise a tua vida. Tu tem essa ousadia. Se não for a graça de Deus, tu vai junto com esse indivíduo. Se não for misericórdia de Deus, em vez de ele ir, você vai. Então vamos analisar. Vamos meditar um pouco. Eu estou disposto a aceitar a soberania deste Deus e dizer que Ele continua sendo bom, amável, misericordioso. Embora eu não tenha mais esperança, embora eu não tenha mais restituição na minha vida, Ele continua sendo Deus de amor. Eu vou amá-lo e segui-lo, porque Ele é Deus. Você não é mais como você era, um novo convertido, percebe isso? O quanto você perdeu esse amor, e esta alegria, e esse prazer, quando você aceitou a Ele, tudo era maravilhoso. Vou trazer a lembrança a você algumas coisas. Você lembra quando você conseguia jejuar horas e mais horas na presença dEle? Eu tiro por mim, queridos. Quando eu era novo convertido, adolescente, os meus talvez 16, 18 anos, jovem já, eu jejuava de 6 da manhã às 6 da noite. Não sentia nem dor de cabeça. Hoje, se eu jejuar, irmão, de 7 a meio-dia, eu fico me tremendo, com dor de cabeça, pedindo misericórdia a Deus. Por quê? Algo mudou. E nós temos que ser realistas diante de Deus. Eu, pelo menos, jejuo o meu dia. Tem gente que nunca nem jejuou. Sabe nem o que é isso. Eu estou confessando o meu pecado. Mas entendam. Quando nós éramos novos convertidos, era diferente. Nós conseguimos estudar a Bíblia, irmão, de uma forma maravilhosa. O tempo para a gente era pouco de estar na presença dele em oração. Qualquer ciclo de oração, vigília, manto de fogo, monte, vale, nós estávamos lá. Bastava falar em oração. Você não lembra? Quando você amava estar próximo das amizades cristãs? Que os teus melhores amigos eram todos cristãos. Hoje não temos prazer de vir para a igreja. Temos prazer de estar com os mundanos. Tem alguma coisa errada em você. E é o seu amor por Cristo. Você lembra? Quando você procurava cada vez mais trazer pessoas a Ele. E quanto mais você trazia, mais você desejava trazê-lo a eles, a Ele. Você sentia alegria quando conseguia levar alguém para a igreja. Você lembra disso? Hoje nem passa isso pela tua mente. Tu acha que isso é tarefa de qualquer pessoa, menos a tua. Tem alguma coisa errada com seu amor por Cristo. Você sempre queria mais dele. Você nunca se saciava da sua presença. Você sempre o desejou com amor profundo e queria conhecê-lo e queria se apegar a ele, ter intimidade com ele. Lembra disso? Hoje você mal fala com ele. Você nem lembra mais o que é chorar na presença dele. Você quer realmente saber se está bem espiritualmente? Se está doente ou não espiritualmente falando? Reavalie o seu amor por Cristo nesta noite. Reavalie. Vou falar quase a mesma coisa que eu falei no início. Se você não tem a capacidade de se avaliar,
algo muito sério está acontecendo com você. Por quê, pastor? Porque é exatamente essa sensibilidade que temos que ter. Porque essa sensibilidade de podermos nos avaliar vai nos guiar ao arrependimento. E se você não tem essa capacidade de reavaliar, de sentir o seu pecado, você nunca vai se arrepender. Por isso é sério. Você nunca vai alcançar o perdão, porque não há perdão sem arrependimento. E sem o arrependimento, não há perdão. E sem o perdão, não há uma restauração. Você precisa, escute, você precisa voltar a ter uma relação com a palavra de Deus. Eu vou voltar lá para o começo da introdução. Você precisa deixar a palavra de Deus te moldar. Ah, pastor, eu não senti nada. Mesmo sem sentir, você está ouvindo. E a fé vem pelo ouvir. Receba e viva a palavra. Não espere sentir arrepios nessa noite. Sai daqui emocionado. Apenas receba como uma espada penetrante, como água que limpa, como fogo que purifica, e se entregue. Nós cantamos aqui o hino, eu vou entrar nesse fogo, mas eu quero sentir o Senhor mais perto de mim. Não foi isso o hino? Foi mais ou menos isso que ele falou aqui nesse hino. Eu vou entrar, eu vou me queimar nesse fogo, mas eu quero a tua presença, eu quero sentir mais perto de mim. Pois faça isso, deixe o fogo da palavra te queimar e sinta-o mais próximo de você. Se relacionar com a palavra, se relacionar com o próprio Deus. E se eu não tenho um relacionamento com a palavra, se ela não me comove, o próprio Deus não o faz. Não porque não possa. Mas entenda, eu vou repetir. Eu ficaria preocupado se ele não faz. Viria dúvidas em minha mente se eu era salvo. Se realmente eu era um escolhido dele. Ou se eu estava me enganando. Se Deus não se importa mais comigo, não haveria motivo de viver. Mas se hoje essa palavra te faz entristecer o coração e refletir sobre a santidade que você deve ter e o teu amor por Ele, eu me alegraria, eu daria um glória a Deus, porque ainda há esperança dentro de mim. Eu estou temendo, eu quero ser santo. A palavra fala ao meu coração. Fica de pé. Há esperança. Eu ainda consigo ouvir a voz do meu pastor e eu vou segui-lo. E é nessa obediência, a obediência à sua palavra, que nós nos relacionamos com Ele. E aí eu queria ir mais longe, eu queria falar mais, mas o tempo não me permite. Mas o nosso relacionamento não deve ser simplesmente resumido em rituais. Tem que haver amor. Não deve ser um peso. Não deve ser uma obrigação. Tem que haver alegria. Aí não vai dar tempo de falar sobre alegria. Mas deixa eu falar um pouco sobre relacionamento. O teu relacionamento deve ser com Deus, na vertical. Mas não esqueça que o teu relacionamento também tem que ser com os homens, os nossos irmãos, na horizontal. Não pode haver um sem o outro. Então entenda isso. É impossível ter um relacionamento adequado na vertical sem ter um relacionamento na horizontal. Aí, meu amigo, não existe manto, mistério, línguas, pular, sapatear, subir, descer monte,
Não existe nada disso se você não tem bom relacionamento com as pessoas. É tudo hipocrisia. É tudo engano, é tudo mentira. Como é que é, pastor? Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então manto, reteté, blá blá blá, não adianta se não tem relacionamento, não adianta ministração, pregação, louvor, se não há bom relacionamento com os irmãos e com Deus. Você não sabe nada. Pode ter estudado a melhor faculdade, ter estudado os melhores cursos, ter feito a teologia lá nos Estados Unidos, ter lido os melhores livros, os melhores autores, mas a Bíblia diz que você está em trevas se você não ama seu irmão. E não me dá mais tempo para falar sobre isso. Eu queria ter tempo, mas eu vou continuar. Como está o seu amor por Cristo? Eu não posso falar do meu amor por Cristo se não falar do meu amor pelos meus irmãos. Pois aquele que odeia o seu irmão está em trevas. É tudo engano, é tudo mentira. Religiosidade. Rituais ocos e vazios. Não pense no alto, sem antes olhar para os lados. Não pense no alto, sem antes não olhar para os lados. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração aí agora. Pare agora. Sinta o seu amor por Cristo. Sinta. Você consegue senti-lo? Você consegue avaliá-lo depois dessa ministração? Você não precisa fingir amor a Ele. Você não precisa mostrar para os homens o quanto você o ama. Apenas viva. Os homens verão. Apenas viva. Não queira mostrar. Apenas viva o amor. Você consegue senti-lo? Ele está aí dentro. Você consegue perceber o tamanho dele? A profundidade que está o seu amor por Cristo? Até onde ele é capaz de ir? Você consegue percebê-lo? Fale para ele: pastor, eu tô colocando a mão aqui, pastor, no meu peito. Pastor, eu não consigo, não tem nada, pastor. Não tem nada, pastor. Na verdade, eu estou na igreja, pastor, porque minha mãe me mandou vir. Na verdade, pastor, eu estou na igreja porque tem um cargo. E eu não quero sair desse cargo. Na verdade, pastor, eu estou na igreja porque eu não me alegro com o mundo. Então, se para estar no mundo, eu fico aqui, por aqui. Pastor, eu não sou uma pessoa má, mas eu não amo a Cristo. Talvez esse seja o seu caso. Talvez esse seja o seu caso. Você não deseja mal a ninguém, mas não há amor por Cristo dentro de você. Eu vou orar por você agora. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você ama até demais as pessoas, e isso é o seu erro.
reverta este amor. Dê todo o amor a Cristo que lhe pertence. Dê todo o amor devido a Ele. Todo amor. Agora escute. Esse todo amor não vai tirar o amor do seu pai. Embora você dê a Ele a primazia e todo o amor a Ele devido, você pode continuar amando a sua mãe, o seu irmão, os seus filhos. Mas Ele deve ter a primazia. Você tem que amá-lo infinitamente mais do que todas as outras pessoas e coisas. É isso. Como é que você faz para amar as pessoas? Como é que você se relaciona com elas? Ei, Ele está te chamando para um relacionamento íntimo com Ele, através da sua palavra. Através da sua palavra. Eu não estou dizendo para você expor o seu amor, estampar em capas, em revistas, não é isso. Nem é bom você nem sequer cantar o seu amor a Ele. Como assim, pastor? Porque Ele já sabe. Porque Ele conhece. Se tem alguém que precisa ver, se tem alguém que precisa saber que você o ama, esta pessoa é Jesus. Então, cante o amor dele por você. Se você o ama, ele já sabe. Então comece agora a cantar o amor dele por você. Oh, isso é tremendo, queridos. Porque nem todo mundo que diz que o ama de fato e de verdade. Mas se Ele diz que te ama, Ele te ama e pode crer nisso, porque Ele deu a sua vida por ti. Pode cantar o amor dele por você, porque é verdadeiro, é genuíno e é puro. E as pessoas desejam um amor assim. Comece a cantar: Deus me ama. Oh, Jesus. Vem aqui, ministério de louvor. Vem aqui, ministério de louvor. Vamos encerrar agora. Vamos encerrar agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Você pode dizer, o pastor Fábio está ficando maluco esses dias. Ele começa a falar de um Deus irado. Começa a falar de um Deus de justiça. E agora começa a proclamar que este Deus é um Deus de amor genuíno e verdadeiro. Entenda, acredite, são verdades bíblicas que precisamos conhecer. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar o seu amor. Vem aqui para frente a igreja. Vem aqui para frente a igreja. Toda a igreja aqui para frente. Você conhece o seu coração e ele também. Essa palavra deve trazer amor ao teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Mesmo sendo Deus me ama, mesmo sendo assim, Diga. pobre pecador, Deus me ama. Oh, irmãos, que isso seja
real em tua vida. Mesmo sendo falho, Oh, Espírito mesmo sem Santo. merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ai, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me Que amar. Deus é esse? Oh, Deus maravilhoso. Sem o seu amor, sem o seu perdão, O que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho. Pra morrer em meu lugar. Deus Me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, Espírito Santo de Deus. Tua palavra, Senhor Deus, é vida. Aquele que tem os teus mandamentos e o guarda, este é o que te ama. E os que te amam serão amados de Deus. Amados de Deus. Amados de Deus. Amados de Deus. Sinta isso. Amados de Deus. Amados de Deus. Devemos ser amados. Devemos ser amados. Como, pastor? Como eu posso ser amado? Guardando os seus mandamentos. Ei! Eu sei que nesta noite pessoas estão aqui constrangidas. Porque percebe que o seu amor não é como deveria ser. Mas deixa Deus falar algo ao teu coração. Ele está te perguntando: você me ama? A palavra é isso. Você me ama? Deus te pergunta. Aí se coloque como Pedro, que o havia o negado, se escondido e o rejeitado. Pedro olha para dentro dele e procura algum pouquinho de amor e diz: Senhor, eu te amo. Pedro não mentiu. Pedro foi sincero. Pedro disse: Senhor, eu filhos, eu te amo assim, como um irmão. Senhor, tu sabes. Aí Jesus olha para ele e diz: Senhor, Pedro, tu me amas, Pedro? E ele: Senhor, Ele começou a procurar novamente, ouvindo aquelas palavras dizendo: tu me ama.
Deus está dizendo, tu me amas. E ele começou a olhar para dentro dele. E Pedro sentiu a necessidade de amor. Ele sabia que deveria amar Jesus, mas ele olha para dentro dele e diz, Senhor, eu filhos. Mais uma vez, amor de irmão. Mas não era esse amor que Jesus esperava. Ele entendia, ele compreendeu Pedro, ele amava Pedro. Ele via sinceridade no coração de Pedro. Então ele pergunta a terceira vez. E aí Pedro percebe que aconteceu algo diferente dentro dele. E aquele amor insistente de Jesus por ele. Você não percebe como Deus está insistindo com você? Você não percebe o quanto Deus está falando ao teu coração? Isso deve gerar amor por Ele, querido. Não aversão. Não chateação. Esse cuidado, essa exigência de Deus por nossas vidas deve gerar amor, porque isso se chama cuidado de Deus. Isso se chama provisão de Deus para nossa vida com Ele. Então Pedro, olha para dentro dele novamente. E ele percebe que algo mudou. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, Senhor. Tu perguntou 2 vezes, porque tu sabe tudo. Tu sabia que meu amor por ti não era suficiente, mas tu sabe tudo, Senhor. Agora eu agapo. Você sabe o que é isso, querido? É o amor que Deus quer que tenhamos. É o amor, irmão, sacrificial. É o amor dele demonstrado na cruz. É o amor que não exige nada em troca. Eu ouvi alguém dizer, não, esse amor ninguém pode ter, que esse amor só que tem é Deus. Não é não, querido. Porque Ele nos ensina a amar. A amar. Aí quando eu vejo cristãos morrendo queimado, isso é o quê? Isso é o quê? Não é um amor sacrificial? Você diz porque você não conhece esse amor. Tem coisas que você ama mais do que a Ele. Você me ama. Ele vai continuar te perguntando. Ele vai continuar te perguntando. Esse teu amor tem que ser crescente. Tem que ser crescente. Até chegar o dia. Até chegar o dia que você compreenderá que Ele é o amor, que Ele é a razão da vida, e que nada mais importa neste mundo senão o amor dele por ti. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Podem assentar-se, queridos. Glória a Jesus. Amanhã, querido, nós temos um grande culto ali na Taitinga. Grande que eu digo no âmbito espiritual. Não vai ser aqueles cultos de impacto como fazemos com o palco, não é. É um culto grande no âmbito espiritual, porque estaremos ali dando um pontapé inicial das campanhas, dos cultos que nós estaremos realizando
na Taitinga, certo? Vai ser amanhã. Alguns irmãos vão estar saindo daqui 3 horas para estarmos evangelizando lá, mais ou menos às 4 horas da tarde. Alguns irmãos vão estar saindo aqui comigo. Pastor, e os irmãos que quiserem ir? Eu disse, procura a Vanessa, porque dependendo do número de pessoas, pode se alugar a Kombi do irmão Wilson. Pode se alugar a Kombi do irmão Wilson, certo? Irmão Wilson, eu quero falar contigo depois, viu? Sobre a viagem. Porque, irmão, esse culto não necessariamente é um culto para toda a igreja estar. Mas de repente, pastor, eu quero ir, aí tudo bem. Aí você vai por conta própria. Agora a liderança não. Os levitas, os que foram convocados principalmente, precisam estar lá. Porque são aqueles que vão dar o apoio na organização do culto. Aí precisam realmente estar lá. Aí esses que estão sendo convocados, aí nós vamos liberar a passagem deles. Aí não vão pagar para estar lá. Certo isso? Eu vou acertar contigo depois, isso aí, o valor da Kombi, com relação aos líderes e levitas que foram escalados para estar lá. Os demais, pastor, eu quero ir. Aí você se organiza e combina com isso. Combina com isso. Amém? Vamos orar então. Eu quero chamar a Gerliane, é isso? Cadê ela? Está completando aninhos. Vamos orar por ela, irmãos, amém? Vamos ficar de pé, igreja. Lembrando que domingo haverá a nossa consagração da liderança. Vamos retornar à nossa consagração. Vamos estar estudando a palavra de Deus também no domingo pela manhã. Então convido a liderança, não falte, não falte. Vamos dar novamente início à nossa campanha de consagração. Pastor, mas vai ter o culto no sábado? Vai, irmão, o culto no sábado vai terminar cedo, irmão. A gente vai começar o culto 7 horas, mais tardar 8 horas, 8h30, a gente vai estar já encerrando o culto. Vai ser bem objetivo, bem direto, algo bem mesmo assim para abalar as estruturas daquele local. E para isso não precisa se passar 2, 3 horas orando, não. Porque quem faz a obra é Deus. Basta uma palavra para o Senhor operar naquele lugar. Basta uma ordem de Deus. Vamos orar. Pai, está aqui a tua filha, Pai. Toma, Deus, Gerliane, em tuas mãos, que o Senhor acrescente anos e mais anos de vida. E que esta vida seja repleta da tua presença. Guia todos os seus passos. Que o Senhor direcione as suas decisões no futuro. E eu quero abençoá-la em tudo aquilo que ela fizer. Nos seus sonhos, nos seus projetos, sejam familiares, ou profissionais, ou ministeriais. Tu és Deus. Então, abençoa a tua filha. Que muitos e muitos anos venham repletos de paz, de alegria, de prosperidade, de comunhão e intimidade contigo, ó Deus. Para a tua glória e para o teu louvor. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos orar?